Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam, Excelências, que convide agora para a apresentação do parecer Sua Excelência, o Sr. Deputado Jerônimo Malagueta Nalia, Presidente da Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública. Excelência, tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente, Excelência, senhores deputados, meus pares, Excelências, senhores membros do Governo, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Passo a apresentar o parecer da Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública. Parecer número 1/2015, de 3 de abril. Assunto: proposta do Programa Quinquenal do Governo para 2015 e 2019. Sumário. Nos termos do artigo 183 da Lei nº 13, de 2014, de 17 de junho, do Regimento da Assembleia da República, a Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública procedeu à análise e apreciação da proposta do Programa Quinquenal do Governo para 2015 e 2019, com vista a emitir o competente parecer. Introdução. Em cumprimento do despacho de 23 de fevereiro de 2015, de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, referente à análise e apreciação da proposta do Programa Quinquenal do Governo para 2015 e 2019, a Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública usou como metodologia de trabalho o estudo em grupos parlamentares, seguido de uma harmonização e apreciação em plenária na sede da Comissão. Apreciando, na generalidade, a Comissão analisou a proposta do Programa Quinquenal do Governo baseando-se nos seguintes objetivos: defender e consolidar a unidade nacional e a cultura da paz, a democracia e a estabilidade política, econômica, social e cultural, e defender a soberania, a reafirmação das fronteiras marítimas e terrestres e consolidar as missões perenes e de interesse público. Defender e consolidar a unidade nacional e a cultura da paz, democracia e estabilidade política, econômica, social e cultural. A garantia da defesa e consolidação da unidade nacional e cultural da paz, democracia e estabilidade política, econômica, social e cultural deverá assentar-se no cultivo e na defesa do espírito de tolerância, humanismo, inclusão, diálogo, reconciliação, harmonia, respeito pelos valores da cidadania e da diversidade culturais, dos nossos heróis, dos símbolos e línguas nacionais a serem reforçados como vetores para o fortalecimento da unidade e coesão dos moçambicanos. Assentará igualmente no reforço da elaboração e diálogo permanente e estruturado entre o Estado e as organizações da sociedade civil, formações políticas, confissões religiosas, comunidade e instituições acadêmicas que devem servir de alicerce para a construção contínua de uma sociedade moçambicana unida, junta, democrática e de maior tolerância. Para o alcance desses objetivos estratégicos, é de destacar, entre os seguintes: promover a consolidação da unidade nacional, paz, soberania, tolerância e perdão ao nível da família, do local de trabalho e das comunidades locais. Combater todas as manifestações de discriminação e exclusão
em base nas diferenças de cultura, origem étnica, gênero, raça, religião, região de origem e filiação política partidária. Intensificar a convivência pacífica entre moçambicanos, promovendo a cultura da paz, de diálogo, tolerância, humanismo e reconciliação em todas as esferas da vida política, econômica, social e cultural. Promover diálogo e consulta permanentes com todos os atores dentro e além fronteiras para identificar e explorar fatores que favoreçam a construção de consensos e pontos de entendimento e concórdia visando a consolidação da paz, da unidade nacional e soberania. Incentivar medidas educativas que veiculem os valores de tolerância, solidariedade, altruísmo e respeito pela diversidade como alicerce seguro para a construção da paz e o futuro das novas gerações. Incentivar a promoção de estudos e atividades que contribuam para o reforço do conhecimento dos elementos e fatores que caracterizam a identidade nacional. Promover o respeito e o amor pelos símbolos nacionais. Reforçar a colaboração com as diferentes instituições e confissões religiosas no interesse de disseminação dos valores da Irmandade, fundados no amor ao próximo, na dedicação pela causa da pátria, desenvolvimento, bem-estar, valorização do tecido ético-moral, consolidação da harmonia na família moçambicana. Promover parcerias com as organizações da sociedade civil para o fortalecimento da educação e da cidadania. E promover a expansão dos meios de comunicação social de modo a tornarem-se mais eficazes, eficientes e educativos, de modo a contribuírem para a consolidação da unidade nacional, a promoção de valores culturais, o aprofundamento e defesa da democracia, bem como o desenvolvimento socioeconômico do país. Defender a soberania, a reafirmação das fronteiras marítimas e terrestres e consolidar as missões perenes e de interesse público. A defesa da pátria, da independência nacional e da integridade territorial e a participação em missões de caráter humanitário, de proteção civil e do meio ambiente e do apoio à manutenção da paz constitui um dever patriótico e devem ser de escola para a forja da cidadania e condição para assegurar a unidade nacional e o desenvolvimento equilibrado do país como nação, una e indivisível. De igual forma, constitui importante a colaboração e cooperação com todos os atores da sociedade moçambicana, a comunidade acadêmica, instituições de defesa e segurança ao nível nacional, regional e internacional. Para a materialização desses objetivos, o Governo tomará em consideração, dentre várias, as seguintes ações: promover a paz e segurança internacional, contribuir nos debates multilaterais sobre a defesa da paz e segurança internacionais, concluir o processo de reafirmação das fronteiras marítimas e continentais dentro dos prazos estabelecidos pela União Africana, garantir a preservação dos interesses nacionais e a defesa dos recursos naturais do solo, subsolo, aquáticos, marinhos, fluviais e lacustres sob jurisdição nacional. Reforçar as relações de cooperação visando elevar a confiança com os diferentes países e defender os interesses nacionais nos fora de defesa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, União Africana, UA, Organização das Nações Unidas, ONU e outros organismos internacionais. Participar nas ações de combate à proliferação de armas ligeiras e de pequeno porte,
minas antipessoal e munições de fragmentação. Harmonizar a localização das infraestruturas militares com a estratégia de defesa e segurança do país e garantir a implementação da política de defesa nacional. Na especialidade, ao analisar a proposta de programa quinquenal do Governo para 2015 e 2019, nas áreas de defesa, segurança e ordem pública, a Comissão constata que é objetivo do Governo o prosseguimento do combate à corrupção, o reforço da prevenção e combate a todo tipo de crimes, emissão de documentos de identificação, controle de movimento migratório e salvação pública através de ações tais como a implementação de medidas de prevenção e repressão de atos de corrupção, o apetrechamento dos serviços de ordem e segurança pública, da capacitação e apetrechamento do Serviço Nacional de Salvação Pública, do fortalecimento da ligação política-comunidade, do controle do fluxo migratório no território nacional, da informatização dos postos fronteiriços, da implementação da emissão de bilhete de identidade para cidadãos nacionais, da prevenção e combate aos acidentes de aviação por via de realização de ações policiais ostensivas e de educação cívica e da implementação de um sistema integrado e eficiente de fiscalização de tráfego nas vias públicas. Posicionamentos. Posicionamento do Grupo Parlamentar do MDM na Comissão. O Grupo Parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique na Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública entende que a proposta do Programa Quinquenal do Governo para o período 2015-2019 está aquém dos interesses do povo moçambicano. No objetivo central e prioridades, a consolidação da unidade nacional como é retratada não é efetiva por não se cultivar e valorizar o ato de pensar diferente, visto que, dia a dia, o pensar diferente de acordo com os detentores do poder político constitui uma ameaça à unidade nacional, daí que gera o clima que põe em causa a paz, a soberania e tranquilidade. Na proposta do programa quinquenal do Governo não estão espelhadas ações claras que visam cultivar e defender o espírito de tolerância, humanismo, inclusão, diálogo abrangente e respeito pelos valores de cidadania. Não espelha também o alcance das modalidades passíveis de controle e avaliação de fixação de novas pensões aos combatentes de luta de libertação nacional e outros. Não ilustra convincentemente a estratégia para prosseguir o combate de todo o tipo de crimes, emissão de documentos de identidade aos moçambicanos e estrangeiros, controle do movimento migratório e salvação pública. A proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 não abre espaço para melhoria e implementação de medidas de prevenção, combate e investigação de crimes por parte da PIC e não dá indicações possíveis para que esta especialidade da polícia se subordine ao Ministério Público. Por estas e outras razões acima mencionadas, o Grupo Parlamentar do MDM na Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública recomenda a apreciação negativa do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Posicionamento do Grupo Parlamentar da RENAMO na Comissão. O Grupo Parlamentar da RENAMO na Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública, após ter analisado a proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, entende que o país, depois de 20 anos de democracia multipartidária, precisa de um programa quinquenal virado para mais apartidarização
das instituições do Estado, de forma a serem inclusivas, pois a unidade nacional, cantada aos quatro cantos da República de Moçambique, alcançar-se-á quando a tolerância política, a exclusão, a intolerância política, a exclusão, o crime organizado, a injustiça e o uso abusivo do poder político passar para a história. Os moçambicanos são seres pensantes, defensores dos seus direitos humanos como cidadãos desta pátria e do mundo, razão pela qual o governo, ao invés de trazer uma proposta do programa quinquenal centrado na unidade nacional, deveria preocupar-se mais na democratização do país, porque é a falta de democracia que faz com que o país não tenha unidade nacional. Por exemplo, não é possível haver unidade nacional quando um partido no poder alcança as vitórias eleitorais arrancando aos outros partidos. A proposta de análise, para além de estar a propagandear a unidade nacional, a sua estrutura é bastante dispersa. Os assuntos não estão por áreas. A título ilustrativo, as construções e reabilitações na área da ordem pública estão misturadas com as da saúde e não estão quantificadas. No Ministério da Defesa Nacional e na Direção-Geral do CISE, as construções e reabilitações na presente proposta do programa quinquenal do Governo estão omissas. Omite também a partidarização das Forças de Defesa e Segurança. O Grupo Parlamentar da RENAMO entende ainda que, na página 6, no ponto 15 da presente proposta, se deveria acrescentar uma alínea com a seguinte formulação: consolidar a democracia multipartidária, base para a harmonia política, social, econômica e cultural. Na página 8.22, a linha I, a redação deveria ser: defender a democracia para consolidar a unidade nacional, a cultura da paz, estabilidade política, econômica, social e cultural. Na página 44.69, a linha V, sugere-se a inclusão do seguinte parágrafo: prosseguir com a partidarização do sistema judiciário e colocar a PIC, Polícia de Investigação Criminal, na dependência do Ministério Público como condição de melhorar o combate a todo tipo de crimes, emissão de documentos de identificação, controle do movimento migratório e salvação pública. Na página 48, no ponto 78, acrescentar mais uma linha com o seguinte teor: assegurar uma atuação humanista sem excesso de zelo, isto é, sem o uso abusivo da Kalashnikov, vulgo AK-47, movido pela parcialidade do agente da PRM. Mediante estas inquietações, o Grupo Parlamentar da RENAMO na Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública recomenda a apreciação negativa da presente proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Posicionamento do Grupo Parlamentar da Frelimo na Comissão. O Grupo Parlamentar da Frelimo na Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública distancia-se dos posicionamentos dos grupos parlamentares do MDM e da RENAMO e considera que a proposta do Programa Quinquenal do Governo para 2015 e 2019 é pertinente e oportuna, pois operacionaliza o manifesto eleitoral da Frelimo, sufragado nas eleições gerais e para as Assembleias Provinciais de 15 de outubro, transato e visa continuar a responder aos nobres anseios do povo moçambicano. As ações e os indicadores contidos na presente proposta traduzem as linhas da materialização dos objetivos estratégicos e os pilares definidos
como prioritários na consolidação da unidade nacional, defesa da soberania e a cultura da paz, democracia e a estabilidade política, econômica, social e cultural do país. Conclusão. Feita a análise, a apreciação da proposta do Programa Quinquenal do Governo para 2015 e 2019 e tendo em conta os aspectos acima arrolados, a Comissão de Defesa e Segurança e Ordem Pública considera tratar-se de uma proposta que corresponde às expectativas do povo moçambicano, pois contém indicadores, claro, que asseguram a continuação para a melhoria gradual das condições da vida e do bem-estar para todos os cidadãos. Assim, a Comissão de Defesa e Segurança e Ordem Pública propõe ao plenário da Assembleia da República a apreciação positiva e aprovação da proposta do Programa Quinquenal do Governo para 2015 e 2019. Senhora Presidente, a comissão, o parecer foi aprovado pelos seguintes membros: Jerônimo Malagueta Nalia, presidente, é o próprio; Antônio Amatai, relator; Vasco Manuel, vice-presidente; Diolinda Catarina Xoxoma, vice-relatora; Damião José; Pedro Frederico Cossa; Joana Muxanga Mondelano; Regina Macuaco Muxanga; Antônio R. Cara Alegre Tembe; Virgínia Oreste Capa Gondola; Agostinho José Lobato; Antônio Valério Catique; Fernando Josias Matuaçanga; Simão Bote e Geraldo Alexandre Carvalho. Não assinaram, por motivos justificados, os senhores deputados Carlos Manuel e Vítor Viandro Mudivela. Acabei de apresentar o parecer da comissão, senhora Presidente, e muito obrigado.